compreender a doutrina do sofrimento, você vai sofrer dano, porque você não vai querer tomar vantagem em tudo. Eu fico vendo às vezes uma disputa, né? E eu, graças a Deus, eu nunca tive essa pretensão de disputar nada com ninguém. Eu lembro-me que algumas igrejas me convidavam, e foi 2 vezes ou uma vez só também, não, 2 vezes só, que eu recebi o convite de 2 igrejas, porque para que eu fosse pastor. E aí eu via que havia um corredor de pastores. Eu falei, não, resolva lá com eles. Se não conseguir nenhum deles, aí vocês vêm a mim e a gente conversa. Porque, entenda bem uma coisa, o que é seu, ninguém toma. Então você não precisa ficar lutando, discutindo, batendo com ninguém. Agora, o que você precisa fazer? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lembra, cara? Deixa eu explicar uma coisa. Existem pessoas que serviram Deus, que é o mesmo Deus. Existem pessoas que tinham o Espírito Santo com eles, como nós temos. Existem pessoas que tiveram a palavra de Deus com ele, como nós temos. Mas a diferença destas pessoas é que eles pagaram o preço. Eles se alegraram. Quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, você vai ver 2 grupos. E eu queria compartilhar com você esses 2 grupos. E eu quero fazer uma pergunta a você. Qual dos grupos você gostaria de viver hoje? Quando ele nos diz assim, olha, que diremos mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, esse aqui é o primeiro grupo, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Esse é o primeiro grupo. O grupo que derrotou reis, que fez acontecer, apagaram fogo, tudo, né? Agora entrou o segundo grupo. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Os outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Aí o verso 38, olha só que doideira. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero entender isso. Dos quais o mundo, isso no conceito de Deus, hein? Os quais o mundo não era digno deles. E aí o 39 fala que, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porventura, Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles alegraram-se no Senhor, como diz o texto de Mateus capítulo 5.
verso 12. Eles alegaram e se jubilaram lá, exaltaram-se, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Presta atenção, um grande erro que existe aí, que Deus não permite, isso é um erro, deixa eu falar de novo, isso é um erro, essa interpretação está errada. Deus não permite provações acima das suas forças. Escute bem. Mas isso é verdade, pastor? É. O que é verdade também é que Deus não permite tentação acima das suas forças, mas provações Ele permite. Porque Ele permitiu para um homem que desesperou da vida. Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, você vai ver o apóstolo Paulo simplesmente falando o seguinte: olha, amados, não quero que ignoreis a tribulação que me sobreveio na Ásia, de tal maneira que me agravou e foi acima das minhas forças, a ponto de eu ter desesperado da vida. Está aqui, ó. Agora eu vou ler aqui. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravado mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Sabe quem é que falou que desesperou da vida, meus irmãos? Você sabe quem é que desesperou da vida? O homem que disse que já estava crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O homem que disse lá em Atos 20, 24, que em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Esse homem, ele se desesperou, mas é interessante que é o verso 9 que ele diz assim, aí esse mas quer dizer alguma coisa para nós, nos chamando a atenção. Ei, atenção, já em nós tínhamos a sentença de morte por amor a Cristo. Escute bem, nós temos um lugar que não vai haver choro nos aguardando. Nós temos um lugar que não vai haver pranto, nem dor, nem tristeza, nem clamor. Só vai haver cânticos excelsos a Jesus Cristo. Então, meus amados, eu quero findar a minha palavra com um texto que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 18, que diz o seguinte: tenho por certo, meus amados, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Fala sério, fala aí do seu coração. Você tem certeza que você vai para o céu? Para você ter certeza, você vai ter que ser íntimo de Jesus. Aí Jesus vai ter que te conhecer. Porque talvez você conheça Jesus do seu jeito. Eu tive um discipulador que uma vez ele esteve em Aracaju e aí eu levei ele na orla. Nós estávamos fazendo caminhada na orla. E aí ele falou assim, Darlison, vamos comer alguma coisa? Eu disse, vamos. Aí tinha um restaurante muito bom, República dos Camarões, e aí nós fomos para lá. E aí ele chegou, poxa, Darlison, que legal esse restaurante, você conhecia? E eu falei que eu conhecia. Eu falei para ele que eu
conhecia. Eu falei assim, que legal. E aí, Valéria tinha saído com a esposa dele para ir ao toalete. E quando voltaram, ele falou assim, poxa, gostei daqui, viu, Valéria? Aí ela falou assim, você também conhecia aqui? Aí ela falou assim, eu não. É só você, Dácio, que conhece? Aí eu falei assim, a minha esposa me deu uma intimada, né? Pai, você conhece aqui? Aí eu falei, conheço, aí. Eu falei assim, Dácio, aí ele me perguntou, você já veio aqui? Você já comeu aqui? Eu falei assim, não. Então você não conhece, Dácio. Eu falei, que isso, rapaz? Passa aqui direto, como é que eu não conheço? Eu falei assim, não, Dácio, você sabe que existe. Você sabe que existe, mas você não experimentou. Aí o Espírito Santo, nossa, assim é Jesus, amado. Talvez você esteja falando de Jesus porque você vê Jesus em muitos lugares, mas ainda você não viu Jesus na sua vida, e quando os problemas chegam, você se abate, aí você vai punir Deus. Você vai punir Deus como? Eu não tenho nem coragem, ou não tenho nem força para orar, eu não tenho força para ler a Bíblia, eu não tenho força para devolver o que é do Senhor, eu não tenho nem força para ir para o meio da comunhão da igreja. Por causa de alguns problemas. Se isso acontece com você, posso falar uma coisa? Você tem que rever o seu conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Tá? Um beijo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, tá bom? Tamo junto, amanhã, se Deus quiser, nós estamos aí de novo, tá? Termino essa questão, essa série de mensagem, característica daqueles que vivem no reino de Deus, compreendendo as características daqueles que vivem no reino de Deus. Se você não se alegra com as tribulações, é porque você não consegue ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí é você que tem que saber se você ama a Deus o suficientemente, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.